Olá, pessoal! Animado para mais uma videoaula? Então vamos lá! Nesta aula de hoje, trabalharemos outro assunto que sempre cai no Enem, funções da linguagem, e ligado a esse assunto, os elementos da comunicação. Quais são as funções? Por que elas são tão importantes? Como já dissemos em uma aula anterior, utilizamos a comunicação para interagir e nessa interação sempre temos um propósito, uma intenção, mesmo quando não percebemos. As escolhas das palavras, da fonte utilizada, as ilustrações, o tamanho do texto, todos esses e muitos outros fatores são escolhidos dependendo dessa intenção. Organizando esse processo, Jacobson, um linguista, elaborou um esquema com elementos que compõem o processo comunicativo e relacionados à ênfase dada a um desses elementos, a função, ou seja, a intenção que aquela interação tem, denominada por ele de funções da linguagem. Então, vejamos os elementos da comunicação e as funções da linguagem. Então, em todo o processo comunicativo, nós temos 6 elementos que compõem esse processo da comunicação. O remetente, o destinatário, a mensagem, o código, o canal e o contexto. O remetente, aquele que envia a mensagem. O destinatário, aquele que a recebe. A mensagem propriamente dita, que é a ideia que eu quero passar para o destinatário. O canal, que é o veículo que eu vou utilizar para transmitir essa mensagem. O código, que é o tipo de língua que eu vou usar para codificar isso que está na minha cabeça, né? Então, no nosso caso, seria a língua portuguesa. E também um elemento que muitas vezes a gente esquece, mas é de muita importância, o contexto. Relacionado a cada um desses elementos, temos uma função da linguagem. Então, relacionada à função ao elemento contexto, nós temos a função referencial. Ao remetente, a função emotiva. Ao destinatário, a função conativa. À mensagem, a função poética. Ao canal, a função fática. E ao código, a função metalinguística. A função referencial tem como ênfase o referente. Busca, então, transmitir informações sobre algo de forma objetiva. Como característica principal está o uso da impessoalidade. É recorrente o uso dessa função em notícias, artigos científicos, textos históricos. Já a função apelativa, também chamada de conativa, é aquela cuja ênfase está no destinatário. Logo, a intenção é convencê-lo de algo. É evidente a persuasão nesta função. É bastante comum em textos publicitários, campanhas eleitorais e até em situações mais corriqueiras, quando você tenta convencer a sua mãe a comprar um tênis novo. Os recursos recorrentes nesse tipo de texto é o uso do imperativo e o uso da segunda pessoa, como você. A função emotiva pode também ser denominada expressiva e tem como foco o emissor, seus sentimentos, emoções, impressões sobre algo ou alguém. Essa função é bem comum em textos de ordem pessoal, por isso é comum o uso da primeira pessoa, adjetivos e advérbios de valoração e até mesmo pontos de exclamação. Vejamos um exemplo. Noite. Vão para ti meus pensamentos. Olha ali o emissor aparecendo, né? Meus pensamentos. Quando olho e vejo a luz cruel do dia, tanto estéril lutar, tanta agonia e inúteis tantos ásperos tormentos. Antero de Quental, sonetos. É comum também em depoimentos, poesias, autobiografias, cartas pessoais, entrevistas, entre outros tantos textos. Já a função poética caracteriza-se pelo trabalho com a linguagem. Não basta simplesmente dizer, é o como dizer. Por isso, sua ênfase está na mensagem, é o uso estético ou artístico daquilo que se pretende dizer. É recorrente desse tipo de função o uso de figuras de linguagem, ritmo, sonoridade, ambiguidade proposital. É muito comum em poesias e músicas, por exemplo. Além disso, é muito frequente um texto com função poética também ter a função emotiva. Aliás, é preciso dizer que em um mesmo texto é possível encontrar várias funções da linguagem, sendo uma delas sempre predominante, dependendo do propósito que o texto tem. Então, vamos pensar nessa música aqui
Novo tom, que tem como título Como Duvidar, para a gente perceber um pouquinho melhor essa função, a função poética da linguagem. Olha que lindo! As ondas do mar quebrando em uma praia. Se eu fosse boa cantora, eu cantava para vocês. O veludo azul do céu bordado de estrelas. Cores diluídas em uma floresta, cachoeiras soando como grande orquestra. As lágrimas do orvalho desenhadas em uma rosa, a lua iluminando uma estrada de terra, o gosto açucarado de um favo de mel, o amanhecer pintado em tom pastel. Como duvidar de um Deus tão poderoso, de um ser tão detalhista que pintou o mundo com suas mãos? E aí vai a música. Você já deve ter ouvido essa música. Se não, faça-me um favor, procure-a na internet. Ela é lindíssima. Observe todo o trabalho poético do compositor para falar que não podemos duvidar de Deus. Ele poderia simplesmente dizer, não se duvida de Deus porque Ele é criador de todas as coisas. Contudo, ele preferiu mostrar-nos isso de uma forma bem poética, não acha? Com muitas metáforas. Chegamos à penúltima função, a metalinguística. Nela, a ênfase é o código, o que significa que ele está em evidência. Quando você utiliza o código para falar do próprio código, eis a função metalinguística. Ela está presente nos dicionários, verbetes enciclopédicos, nos making-offs de filmes e todo e qualquer texto que utilize esse mesmo recurso, até mesmo textos não verbais. Vejamos um exemplo. Nesta obra intitulada Autorretrato, de René Magritte, o artista utiliza o código não verbal, a pintura, para retratar o próprio processo artístico de pintar um pássaro, isso em 1936. Chegamos então à última função, a fática. Tem a ver com o canal, lembra? O objetivo daqueles que participam do processo comunicativo é manter, estabelecer, prolongar esse contato. Para isso, faz uso de expressões que levem a isso, como quando o professor pergunta aos alunos, entenderam? Pode continuar? Tá tudo certo? Ou em conversas, onde o objetivo é aproximar os interlocutores. Legal, não é? Então, podemos perceber que no dia a dia fazemos uso de várias dessas funções em muitas situações comunicativas, não é mesmo? Para finalizar, vamos dar uma olhada em mais uma questão do Enem, para verificar como que esse assunto tem caído na prova. Então, por exemplo, na questão 44 de 2019, nós temos ali um texto bem informativo. O Instituto de Arte de Chicago disponibilizou para visualização online, compartilhamento ou download, sob licença Creative Commons, 44.000 imagens de obras de arte em altíssima resolução, além de livros, estudos e pesquisas sobre a história da arte. Para o historiador da arte, Bendor Grosvenor, o sucesso das coleções online de acesso aberto, além de democratizar a arte, vem ajudando a formar um novo público museológico. Grosvenor acredita que quanto mais pessoas forem expostas à arte online, mais visitas pessoais acontecerão aos museus. A coleção está disponível em 6 categorias: paisagens urbanas, impressionismo, essenciais, arte africana, moda e animais. Também é possível pesquisar pelo nome da obra, estilo, autor ou período. Para navegar pela imagem em alta definição, basta clicar sobre ela e utilizar a ferramenta de zoom. Para fazer o download disponível para obras de domínio público, é preciso utilizar a seta localizada do lado inferior direito da imagem. Então, você vai perceber que esse texto foi publicado numa revista, certo? Então, vai pensando aí no gênero. A função da linguagem, e aí vem a pergunta, que predomina nesse texto se caracteriza por... Aí vem diversas opções. Letra A, evidenciar a subjetividade da reportagem com base na fala do historiador de arte, convencer o leitor a fazer o acesso online, levando a conhecer as obras de arte, informar sobre o acesso às imagens por meio da descrição do modo como acessá-las, D, estabelecer interlocução com o leitor, orientando-o a fazer o download das obras de arte, e enaltecer a arte, buscando popularizá-la por meio da possibilidade de visualização online. Aqui é necessário prestar muita atenção, pois há muitas armadilhas. O foco é perceber qual é a função predominante, percebam essa palavra, do texto. Então, partimos para a análise das referências. Que texto é esse? Onde ele foi publicado? Este é um texto informativo, então a intenção é informar.
o que corresponde à função referencial da linguagem. Se você não prestar atenção, você pode ser levado a observar outras informações que também são verdadeiras acerca do texto, mas não correspondem à pergunta feita e à característica desse gênero textual. Logo, a resposta correta é a letra C. Fique, então, atento a esse conteúdo, pois ele é um dos únicos que cai no Enem sempre. Vale a pena estudá-lo. Desejo a você um bom estudo e até a próxima aula.